Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as associações e eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento da sua vida falar sobre ela. O que nós vamos fazer na aula de hoje é lapidar esse conhecimento que você já tem. E vamos começar do início então, vamos começar pelo conceito. O conceito de associação pode ser extraído do artigo 53 do Código Civil, que nos traz o seguinte: associações constituem-se pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Vamos lá, então, trabalhar um pouquinho esse conceito. Pelas informações que a gente tem aí no artigo 53, eu posso extrair que a associação é uma pessoa jurídica de direito privado, né? Aqui estamos estudando hoje, né? Que estamos trabalhando nessa aula são as associações de direito privado, que se formam pela união de pessoas. Então, na seara do que falamos na aula passada, né? Ela é uma pessoa jurídica que tem uma estrutura intersubjetiva, posto que é constituída pela união de sujeitos, e esses sujeitos têm uma finalidade. Esta finalidade, diz o artigo 53, que devem ser não econômicos. A gente tem que fazer algumas ressalvas aí com relação a essa expressão não econômica. Tá? Até a doutrina critica essa expressão pelo seguinte: essa finalidade desse grupo de pessoas pode ser qualquer uma que não lucrativa, que não seja a partilha do lucro, desde que, claro, né, seja lícita. Então, o recorte que se faz com relação à finalidade da associação é que ela seja lícita e que não tenha a pretensão de distribuição de lucros entre os associados, tá? Mas é claro que a associação pode sim gerar lucros, ela não está impedida de gerar lucros, desde que este patrimônio, este lucro seja revertido em prol aí da finalidade da associação, tá? Então, quando o artigo diz que a finalidade não deve ser econômica, é no sentido de não haver partilha de lucro entre os associados, mas ela não está impedida de gerar renda esta que deve ser destinada então, e aí é possível, desde que seja para a manutenção da associação e para a exploração da sua atividade. Vamos lá, falando em exemplos, né? Você com certeza conhece alguma associação. Eu cito aqui algumas bem populares, né? A APAI, por exemplo, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. É um grupo de pessoas que se reúnem com uma finalidade, né? Que é o desenvolvimento para uma maior formação das pessoas com necessidades especiais. E aí, essa é uma das, né? Mas eu posso citar inúmeras outras para vocês. Associação de moradores, associação de pais e mestres, associação de defesa dos animais, a associação para exploração de alguma atividade esportiva ou de lazer. Então, são grupos de pessoas com uma finalidade que seja lícita e não lucrativa aos seus associados. E é óbvio que essas associações precisam de renda para desenvolver a sua atividade, né? Isso não impede, por exemplo, que se façam eventos, que se façam comercialização de alimentos, alguma festa promovida pelos integrantes da associação para obtenção de recursos, em que as pessoas trabalham como voluntárias e o lucro é então destinado para a associação, né? Venda de bonés, camisetas. Então a associação está impedida de gerar lucro para os seus associados, mas ela não está impedida de gerar renda à sua manutenção. E o que eu preciso então para ter uma associação? Basta que eu tenha um grupo de pessoas com a mesma finalidade, reunidas com a mesma finalidade e com a intenção de criar uma pessoa jurídica para o exercício dessa finalidade e que essas pessoas observem então alguns requisitos. O primeiro deles é a elaboração de um ato constitutivo. O ato constitutivo da associação é o estatuto. Ele está regulamentado lá pelo artigo 54 do Código Civil, que traz todos os requisitos que este estatuto, que é o ato constitutivo da associação, deve conter. E entre eles aí, né, a gente destaca a denominação da associação, a finalidade dela, a forma de obtenção de recursos, a gestão desses recursos, a forma de administração, tudo isso deve estar discriminado no estatuto, que posteriormente é levado a registro. E o registro do estatuto da associação deve ser feito no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. E agora que a gente já sabe como criar uma associação, vamos falar um pouquinho sobre os associados. O artigo 55 começa falando desses direitos dos associados, né? Ele diz que todos os associados devem ter direitos iguais, mas o estatuto pode, todavia, prever categorias com algumas vantagens especiais para alguns associados, ok? Na sequência, a gente fala da possibilidade ou não de transmissão da qualidade de associado.
Ou seja, uma vez criada a associação com um grupo de pessoas que tem finalidade em comum, é preciso saber se é admissível o ingresso ou não de novos associados neste grupo, né? A regra é que a condição de associado não se transmita. É isso que está previsto lá no artigo 55 do Código Civil. Mas é claro que o Estatuto pode prever de modo diverso, né? Basta que ele admita, então, o ingresso ou a transmissão da qualidade de associado. Pense aqui comigo, esses clubes de lazer que a gente tem, né, nas cidades. É interessante, sim, a transmissão da qualidade, que eu possa vender o título do clube, que eu possa vender a minha cota, né? Para aquele que não está mais interessado, ceder para uma outra pessoa. Todavia, imagine uma associação destinada a defender direitos e interesses de determinada categoria profissional, de advogados, por exemplo. Não é interessante, não é viável que se admita neste grupo pessoas que não são advogados, né? Imaginemos aí, no caso de falecimento de algum associado, se o estatuto autorizar e prever essa transmissão da qualidade de associado, os herdeiros do associado falecido terão direito de compor aí o quadro de associados então. Então, por isso que a regra é a não transmissão da qualidade de associado, mas dependendo da natureza da associação, o estatuto pode prever de modo diverso. E é indispensável ainda, aliás, é pré-requisito que o estatuto regulamente a forma de exclusão e as hipóteses de exclusão de associado. Assim, para que algum associado possa ser excluído da associação, é preciso que se configure alguma hipótese de justa causa prevista no estatuto e que tenham sido esgotados o devido processo legal e direito de ampla defesa, com direito à defesa e recursos deste associado, ok? E a título de exemplo de hipóteses que podem caracterizar a justa causa apta a excluir algum associado, eu cito aí a destruição do patrimônio da associação, algum ato atentatório à integridade física ou mesmo discriminatório em relação a outros membros da associação, o inadimplemento de mensalidades, contribuições periódicas para a manutenção da associação. E por tudo que falamos até agora, você já conseguiu perceber a importância de um estatuto bem redigido, bem completo, que regulamente o máximo de situações possíveis para o funcionamento da associação. Agora, tem situações que não tem como fugir mesmo, devem ser tomadas ou em conjunto ou pelos seus administradores, de situações atípicas que surjam ou mesmo outras que definem o andamento das atividades da associação. E isso pode e deve ser feito por meio de assembleias. O que são assembleias? São reuniões de todos os membros da associação, ou seja, de todos os associados, para a tomada de decisões. Algumas decisões os administradores podem tomar sozinhos, outras eles devem obrigatoriamente levar para a Assembleia. E aí o artigo 59 do Código Civil regulamenta as atribuições que competem exclusivamente à Assembleia. E são elas: a destituição dos administradores e a alteração do estatuto. Ou seja, se eu quiser substituir os administradores fora lá do período normal, do período de eleição, se eu quiser trocar, destituir os administradores ou alterar o estatuto, isso não pode ser feito senão por meio de tomada de decisão em conjunto por Assembleia Geral. E eu lembro aqui para vocês que os associados têm direito de convocar assembleias sempre que entenderem necessários. Basta para isso que reúnam um requerimento assinado por 1/5 dos associados, 1/5 dos membros da associação. Ou seja, se eu tenho uma associação com 50 membros, 10 deles requerendo, assinando esse requerimento, é possível a convocação da Assembleia. E agora eu entro então na fase final da nossa aula falando da extinção da associação. E enquanto uma pessoa jurídica de direito privado, ela pode ser extinta sim, sempre que houver a necessidade ou que não haja mais interesse nos seus associados na manutenção das atividades da associação. E aí o que acontece com o patrimônio remanescente dessa associação? Eu lembro a vocês, conforme falamos lá no início da aula, que a associação não pode ter como finalidade, não pode gerar lucro aos seus associados, Então, ou seja, aqui na fase final, o patrimônio eventualmente remanescente não pode ser devolvido aos associados na forma de lucro. Os associados têm, todavia, por força aí do artigo 61, a possibilidade de reaverem o patrimônio investido, as frações investidas inicialmente lá na composição, na criação da associação, O mesmo artigo também prevê a possibilidade de reembolso das contribuições dadas pelos associados
Tudo isso devidamente corrigido, só que não pode ser acrescido de juro, né? Lembrando que juro é lucro. Então, o que é que os associados têm direito aí na hora da extinção da associação? Receber de volta o valor que investiram, que gastaram na associação. Mas e se ainda assim sobrar um patrimônio, né? Se houver patrimônio remanescente? A regra é que se obedeça o que está no estatuto, né? Que o estatuto preveja, determine antecipadamente qual vai ser a destinação dos recursos da associação quando ela chegar ao seu fim. Mas se o estatuto não tiver essa previsão, se isso não ocorrer, bem, podem os associados convocar uma assembleia para definição então da destinação desses valores, ou então observar o que está escrito lá no artigo 61 do Código Civil, que regulamenta, né, a destinação dos recursos remanescentes da associação. Diz o artigo 61 o seguinte: dissolvida a associação, remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzida, se for o caso, as cotas, as frações ideais, né, será destinada à entidade de fins não econômicos designados no estatuto ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes, né? Então imaginem aí uma associação de acadêmicos do curso de Direito. E aí esses acadêmicos se formam, né, seguem a sua vida, um vira juiz num estado, outro promotor no outro vai advogar também na sua cidade ou fora dela, enfim, cada um vai para um lado e não é mais conveniente que se mantenham aí vinculados a essa associação. Todo mundo pode receber de volta o patrimônio eventualmente investido, as contribuições investidas e podem deixar o saldo remanescente para os seus calouros, né? Enfim, para alguma outra associação de finalidade igual ou semelhante, ok? Gente, espero que tenham gostado desta aula. Na próxima nós falaremos das sociedades.